O ex-fuzileiro naval achava que ninguém seria capaz de impedi-lo. Até que um homem silencioso, vestindo uma jaqueta jeans, deu um passo à frente. E todo o estacionamento mergulhou num silêncio sepulcral. Antes de começarmos, diga-nos de onde você está assistindo a esta história. E se estiver gostando, não se esqueça de se inscrever no canal. O saco plástico se rompeu com um estalo úmido e horrível. Os ovos foram os primeiros a atingir o chão, gemas explodindo pelo estacionamento do supermercado Chula Vista como pequenas bombas de tinta. Em seguida veio o leite, depois as frutas. Maçãs rolaram sob os carros. Uma laranja machucada quicou 2 vezes antes de parar na sarjeta. Helena soltou um grito e instintivamente esticou os braços para proteger seu filho, Nico, da chuva inesperada. Era pequena, mas firme, ainda vestindo o avental do restaurante e os sapatos gastos depois de um turno duplo. Nico se encolheu contra o quadril da mãe, os olhos arregalados, em silêncio absoluto. O calor da tarde cintilava sobre o asfalto como se também alimentasse a agressão. O homem que causara aquilo pairava sobre os dois, ombros largos. Respiração carregada de arrogância. Derek usava uma regata justa que mostrava os músculos e as tatuagens, com as placas militares balançando no peito. Suas botas militares batiam no chão como se Ulrich ainda fosse o dono daquele lugar. Ele sorriu de lado, a voz rude e cheia de desprezo. Da próxima vez, presta mais atenção por onde anda, velha. Helena não recuou. Ficou ereta com a voz calma, embora suave. Eu já estava prestando atenção. Derek deu mais um passo. Nico se apertou ainda mais contra o avental da mãe. Vocês sempre têm uma desculpa. Ele rosnou, apontando o dedo grosso para o carrinho tombado. Pensa que educação é licença para ser estúpida, é? Ao redor deles, o estacionamento inteiro ficou imóvel. Uma mulher parou com o molho de chave suspenso na mão. Um homem empurrando um carrinho de bebê congelou. Uma mão segurando a mamadeira, a outra apertando com força o guidão. Ninguém se movia, ninguém dizia uma palavra. Exceto um. Do outro lado do corredor, ao lado de um quiosque de smoothies, um homem encostava-se a uma coluna sob a sombra. O boné puxado para baixo, jaqueta jeans desbotada. Ninguém prestava atenção nele. Apenas mais um homem mais velho terminando sua bebida. Chuck Norris. Bebia calmamente. Os olhos atrás dos óculos escuros acompanhando toda a cena. Não se movia. A postura era solta, quase relaxada. Mas havia algo estranho. Parado demais. Como um fio de aço enrolado sob tecido macio. Derek não o notou. Seu foco estava totalmente em Helena. 10 empregos e ainda não conseguiu ensinar esse moleque a respeitar os outros. Rosnou, cuspindo as palavras no rosto de Nico. O garoto não chorou, apenas tremia, agarrando-se mais à mãe. A mão de Helena o envolveu, protegendo por trás. Sua voz ainda firme, sem vacilar. Ele só tem 8 anos. Você é o adulto aqui. Comporte-se como um. Derek soltou um riso sarcástico. E então chutou. Não foi um chute leve. Foi um golpe forte, direto na última sacola. Ela tombou. Pacotes de biscoitos se despedaçaram. A última bandeja de ovos explodiu como se alvejada. Nico recuou assustado. Helena também se sobressaltou, mas permaneceu entre o filho e o agressor. Derek deu mais um passo. Vocês quebram tudo e depois fazem cara de vítima. Ainda ninguém se mexia. Celulares começaram a surgir discretamente, levantados no ar, a luz vermelha de gravação piscando. O silêncio era espesso como neblina. Então uma voz se ergueu, grave, baixa, cortando o ar como navalha. Cuidado com essa perna aí! Derek virou. Primeiro a cabeça, depois o corpo. A multidão, instintivamente, se deslocou ligeiramente, percebendo o peso invisível que acabara de entrar em cena. Chuck Norris havia deixado a sombra e atravessava o estacionamento. Caminhava devagar, o copo de smoothie balançando na mão.
as botas pisando suavemente no asfalto escaldante. Sem ostentação, sem tensão. Apenas passos firmes, o rosto escondido pela aba do boné. Um homem que andava como se não tivesse pressa, mas soubesse que estava exatamente onde precisava estar. Derek semicerrava os olhos. Que é isso? O vovô veio salvar a donzela? Chuck parou a poucos passos. Sem expressão. Apenas observando. Seus olhos passaram de Derek para Helena, depois para Nico, e voltaram. É melhor você ir embora agora, disse Chuck. A frase não foi alta, mas teve o efeito de paralisar Derek, como se alguém tivesse pressionado um ponto vital invisível. Ele piscou. Então riu. E se eu não for, vai tricotar um suéter para mim? Chuck inclinou levemente a cabeça. Não, mas vou te mostrar o que acontece quando um homem esquece que força precisa de propósito. A voz era calma. Sem ameaça, sem raiva, mas pesada como pedra. Derek avançou mais um passo, os ombros tensos. O senhor não sabe com quem está falando. Chuck não se mexeu. Não importa. E com apenas aquela frase, o clima mudou. O sol não se moveu, mas a luz parecia se concentrar no homem silencioso parado no meio do estacionamento. A multidão se inclinou para a frente. Celulares foram erguidos mais alto. Um sopro leve, como uma onda de ar, passou por todos. Helena se virou e sussurrou para Nico. Fica bem atrás da mãe, tá? Mas Nico agora já tinha levantado a cabeça. Olhava por cima do ombro da mãe. Olhava para Chuck. O menino já não tremia. Seus dedos afrouxavam o aperto. No olhar dele, o medo estava cedendo espaço para algo diferente. Esperança. O maxilar de Chuck se contraiu, quase imperceptivelmente. A mão direita relaxou, as pernas firmaram-se mais. Ele não atacava. Estava se ancorando. Derek deu mais um passo. A história verdadeira estava apenas começando. O sol de Chula Vista não apenas iluminava, ele queimava. O calor ondulava sobre os para-brisas, transformando tudo em reflexos borrados. Carrinhos de compras batiam nos parapeitos com estalos suaves, como sussurros de alerta. Um cachorro amarrado perto da entrada do mercado latiu uma vez e calou-se de repente. Os sons do cotidiano, trancas de carro, bipes, conversas soltas, foram sendo engolidos por um peso diferente. Ninguém ousava se colocar entre Derek e a mulher que ele acabara de humilhar. Ninguém, exceto um. Chuck Norris permanecia imóvel, logo além da pilha de alimentos esmagados, firme como uma coluna de pedra, o rosto indecifrável. Usava uma camisa jeans desbotada pelo sol, caída sobre uma calça velha, surrada por incontáveis estradas empoeiradas. Suas botas gastas pisavam sem fazer ruído. E sob a aba do boné, os olhos não estavam em Derek. Estavam em Nico. O menino ainda se agarrava à mãe, os dedinhos apertando o avental como se fosse a última corda em meio à tempestade. Ele não entendia as regras das brigas de adultos, mas entendia o medo. E de forma quase inexplicável, como se tivesse captado um sinal invisível, Nico se inclinou para fora do abrigo da mãe e olhou direto para Chuck. O homem não sorriu. Não assentiu. Apenas sustentou o olhar com o menino por um segundo inteiro. Um segundo de firmeza, de constância, de silêncio absoluto. Depois, Chuck voltou o olhar para Derek. Derek estufou o peito, vasculhando a plateia com os olhos, tentando parecer no controle. A voz dele se elevou, tentando recuperar a autoridade. Estão gravando isso aí? É. Ótimo! Então se preparem para ver um velho se partir ao meio. Ninguém riu. Chuck não se mexeu, mas o ar ao redor mudou. Uma mudança invisível, não física, mas psicológica, como se as ondas de calor de repente se alinhassem. As botas de Derek bateram com força no chão quando ele firmou a postura. O cinto militar brilhou sob a luz do sol. O emblema dos fuzileiros navais no peito de sua camisa já estava desbotado, mas ainda visível com orgulho. Tudo nele exalava ameaça, e isso já tinha funcionado antes. Helena puxou uma respiração curta.
A mão pairava atrás de Nico. Isso não é problema seu, velhote, rosnou Derek. A voz de Chuck era tranquila, quase gentil. Agora é ele. Não falou como quem ameaça. Falou como quem afirma um fato. Helena o encarou direito pela primeira vez. E algo despertou dentro dela. Não o reconhecimento de um rosto, mas de uma força. Algo que não precisava de palavras, mas era tão certo quanto pedra. Seu queixo tremeu por um instante, depois ela o firmou. Endireitou a postura. Derek sorriu com desprezo. Você não sabe com quem está falando. Chuck inclinou a cabeça. Você é só o cara parado na frente de um caminhão de bombeiros. Isso já diz o bastante. Algumas pessoas na multidão se moveram, não se aproximando, mas se reunindo mais apertadamente, como quem pressente que algo grande está prestes a acontecer. Derek rosnou e apontou para Helena. Essa aí fala demais. Precisa aprender o que é respeito. Chuck deu um passo à frente. Um único passo. Calmo, mas que mudou tudo. Até a sombra pareceu recuar. Ela estava no caminho certo, disse Chuck. Quem saiu da linha foi você. As mãos de Derek se fecharam em punhos ao lado do corpo. Anos de treino militar pulsavam em suas veias, junto com um ego inflamado. Seu braço tremia levemente, sem controle. Ele não estava acostumado a ser desafiado por homens que não se exibiam. Chuck não fechou os punhos, não enrijeceu os ombros, não se impôs nem ergueu a voz. E isso tornava tudo ainda pior para Derek. O que é isso? Você é o marido dela, é? Derek rosnou. Ou o segurança, um cowboy velho tentando ser herói. Os olhos de Chuck não piscaram. Apenas alguém que não gosta de ver medo nos olhos de uma criança. Nico levantou o rosto um pouco mais. E então Derek cometeu o primeiro erro real. Ele avançou e estendeu a mão. Não para bater, mas para cutucar a testa de Nico com 2 dedos. Ainda com medo, pirralho! Sibilou. Seja homem! Helena gritou, puxando Nico para trás. Mas Derek já tinha se virado, encarando-a como se ela fosse o verdadeiro problema. E foi nesse momento que Chuck se moveu. Não rápido, não com espetáculo, mas com precisão absoluta. Ele deu um passo e se colocou entre eles, o corpo firme bloqueando o caminho que Derek invadira. Estendeu uma mão aberta e a pousou no peito de Derek. Foi um bloqueio suave, controlado, mas sólido como uma rocha. Derek olhou para baixo. Toca em mim de novo e eu te derrubo, rosnou. Chuck não se moveu. A mão ainda pressionava o externo de Derek. Então, com suavidade, disse: Essa será sua segunda má decisão. Derek empurrou a mão de Chuck com força e rugiu. Quer brigar, velhote? Então vem! Chuck ainda não se moveu, mas seu braço desceu lentamente e sua postura mudou. Pés afastados, ombros levemente voltados para a frente, o centro de gravidade mais baixo. Não era uma pose de filme de ação, mas uma posição real de combate. A base do Tang Soo Do, a prontidão do Taekwondo. Os dedos de Chuck se flexionavam suavemente. Não em ameaça, mas em preparação. E Derek, mesmo sendo maior, sentiu isso. A multidão também. Perto do quiosque de smoothies, um adolescente sussurrou. Esse cara não é normal. Outra voz respondeu. Espera aí, será que é? Mas o nome ainda não era necessário. O único fato relevante naquele momento era: o homem que até agora só havia ficado parado, agora estava em posição de combate. E o estacionamento, sob o sol escaldante, de repente parecia gelado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A última bandeja de ovos estava precariamente equilibrada na borda do carrinho. Helena a viu, mas já era tarde demais. Com um chute forte, Derek lançou a bandeja ao ar. O recipiente de plástico girou e explodiu no chão ao cair. 4 ovos estouraram, 2 rolaram. Um estranhamente permaneceu inteiro, mas foi esmagado segundos depois, sob a bota de Derek. O som foi pesado, úmido, como um selo final. Nico se encolheu, não pelo som, mas pela mensagem no gesto. Helena se ajoelhou de imediato, envolvendo o filho com os braços.
O avental roçou no asfalto áspero. Os joelhos dela sangraram. Não disse nada. Apenas levantou o rosto, e em seus olhos havia uma chama silenciosa. Sem súplica. Apenas desafio. Derek não se importava. Ele deu um sorriso torto, o canto da boca tremendo com um prazer perverso. Vocês destroem tudo e depois querem que tenham pena. Sabia. Da multidão, alguém sussurrou. Ele chutou a comida do menino. Uma mulher murmurou. Alguém precisa detê-lo. Mas ninguém se atreveu, exceto o homem da jaqueta jeans. Chuck Norris ainda estava parado, mas agora deu um passo à frente. Um passo lento, firme. O som da bota no asfalto ressoou como um tambor grave. Derek se virou bruscamente. O que você quer agora, seu velho de merda? Chuck não respondeu. Derek virou-se por completo, o peito estufado numa provocação. Isso aqui não é filme de faroeste, velhote. Isso aqui é vida real. Chuck continuava em silêncio. Seu rosto permanecia inalterado, mas o peso da presença dele, não. Não era raiva. Não era pose, era presença. Uma presença que fazia o vento parecer parar de soprar, que preenchia o ar com uma força muda e total. Chuck se colocou inteiramente entre Derek e Helena, não como um segurança, mas como uma muralha. Sai da frente! Gritou Derek. Chuck não se mexeu. Eu mandei sair da frente, rugiu Derek. Chuck respondeu com calma, como uma rocha em meio à tempestade. Não. Derek perdeu o controle, avançou e empurrou Chuck com as duas mãos no peito. A multidão ofegou. Chuck recuou meio passo, não porque foi empurrado com força, mas para absorver o impacto como a água que contorna uma pedra. Ele ergueu a cabeça lentamente, o olhar cravado em Derek, mais afiado que qualquer soco. Esse foi o seu primeiro erro, disse Chuck com calma. Derek lançou um soco direto ao rosto de Chuck. Não foi um golpe desgovernado, foi rápido, direto, técnico. Um jab de direita mirando o maxilar. Acertou. Chuck virou levemente a cabeça com o impacto, os pés deslizando um pouco no asfalto quente. A multidão prendeu a respiração. Um garoto gritou. Ele acertou o senhor! Mãe! Gritou Nico. Mas Helena apenas apertou Nico contra o peito. Seus olhos não desgrudavam de Chuck. Chuck virou a cabeça de volta e encarou Derek. Sem sangue. Sem hematomas. Apenas uma leve inspiração profunda pelo nariz. E então, um silêncio mortal. Os olhos de Chuck se estreitaram. Não por raiva, mas por avaliação. Uma clareza absoluta. Mais perigosa que qualquer fúria. Agora você cometeu o segundo erro, disse ele, a voz firme como aço. Derek rugiu e avançou. Chuck se moveu com rapidez, mas sem pressa. O primeiro passo foi lateral, seguido de uma rotação elegante. Puro Tang Soo Do, refinado ao longo de décadas. O punho de Derek cortou o ar. Chuck não contra-atacou de imediato. Deixou Derek perder o equilíbrio sozinho, tropeçando à frente. Então, com um leve empurrão da palma no ombro, redirecionou Derek em direção à fileira de carrinhos de compras. Derek conseguiu se firmar antes de se chocar. Já terminou? Perguntou Chuck suavemente. Derek rugiu de novo, girando o braço num gancho largo, lento, desorganizado pela raiva. Chuck se abaixou com precisão. Joelhos flexionados, ombros baixos. Nada extravagante, apenas eficaz. O soco errou o alvo. E antes que Derek pudesse reagir, o braço direito de Chuck se moveu como um pistão, golpeando com um soco vertical no lado da costela de Derek. Estilo tradicional do karatê. Um som grave, seco, ecoou. Derek gemeu e cambaleou para trás. Chuck não avançou. Apenas baixou o centro de gravidade, firme como uma estátua de guerreiro. Essa é uma verdadeira postura, murmurou um garoto da multidão. Derek segurava ao lado do corpo, ofegante. Você acha que isso é suficiente? Chuck respondeu sereno.
Não. Então, deu mais um passo. Curto, mas suficiente para fazer Derek recuar. Chuck fingiu inclinar-se para a esquerda. Derek se assustou, reagindo com um flint. E naquele instante, Chuck se moveu como fumaça. Aproximou-se, agarrou o pulso direito de Derek com a mão esquerda e girou para as costas dele. Uma chave de pulso clássica, rápida, precisa. Derek gritou de dor e caiu de joelhos. Mas Chuck não quebrou nada, apertou apenas o suficiente, como um lembrete, e então soltou. Derek se afastou cambaleando, ofegante, os olhos vermelhos de raiva. Chuck permaneceu parado, sem ameaçar, sem se vangloriar. Apenas presente. Helena prendeu a respiração, Nico também. O estacionamento inteiro parecia um teatro mudo, onde todos os olhos estavam voltados para o homem de Denning. Aquele que reescrevia o roteiro sem dizer uma só palavra de ameaça. Você acha que isso acabou? Rugiu Derek. Chuck piscou lentamente. Ainda não. Sua postura mudou, desta vez mais fluida, mais leve. Não era mais apenas Tangsudo, nem karatê tradicional. Era Chunku Kido, sua própria arte marcial. E por fim, alguém na multidão sussurrou. Meu Deus, é o Chuck Norris. Os celulares se ergueram mais alto. O nome se espalhou como faísca, mas Chuck não se importou. Ele apenas levantou uma mão. Não para se defender, mas como quem diz, se ainda quiser tentar. Venha. Derek arfava. O suor escorria em rios pelo pescoço. Seus punhos tremiam, mas ele não atacava. Pela primeira vez, o homem que atravessou a vida à base de socos. Hesitou. Chuck olhou de Nico, o menino escondido atrás de Helena, de volta ao oponente à sua frente. Ninguém dizia uma palavra. O mundo parecia congelado. Derek ainda parecia grande, aparentemente imponente. Mas Chuck estava ali, imóvel, calmo. E todos sentiam a verdade. A verdadeira força não faz barulho. Ela espera. O peito de Derek subia e descia rápido, rápido demais. Seu orgulho, que antes era uma armadura, agora começava a rachar. O suor encharcava sua testa, não mais por causa do sol. Ele estava parado, ombros ainda erguidos, mas a postura denunciava instabilidade. Agia apenas com adrenalina, sem mais controle. Enquanto isso, Chuck nem sequer suava. O silêncio envolveu o estacionamento. Os espectadores ao redor já não sentiam medo como antes. Agora só restava reverência. Ninguém ousava interromper. Ninguém se atrevia a quebrar o momento. Até mesmo os celulares erguidos tremiam ligeiramente. Era como estar à beira de uma fenda sísmica prestes a se abrir. Helena apertava Nico contra si. Mas o pequeno Nico já não tremia. Ele observava. Ele aprendia. E Derek, no último resquício de orgulho próprio, cometeu o maior erro. Caminhou em direção ao menino. Você ensina seu filho a se esconder atrás da saia de mulher? Rugiu ele, os olhos selvagens cravados em Helena. E isso aí chama de ser homem? Nico apertou mais forte a mão da mãe. Helena deu um passo à frente, colocando-se entre ele e o filho. A voz saiu mais firme do que nunca. Já chega, ela não era uma guerreira, mas era mãe. E naquele olhar todas as fronteiras estavam traçadas. Derek riu. Um riso seco, cruel. E sem aviso, empurrou Helena com força. O empurrão não foi suficiente para derrubá-la, mas foi o bastante para humilhá-la. Helena cambaleou, batendo contra um carrinho de compras. O som metálico reverberou pelo estacionamento. Uma lata de sopa rolou, girando até desaparecer sob um carro. Derek sorriu de canto. Ops, foi mal aí. E então Chuck Norris se moveu, sem aviso. Sem palavras. Chuck avançou tão rápido que a multidão nem teve tempo de perceber. Um instante antes, ele estava a quase 3 metros. Um instante depois, sua mão já segurava o pulso de Derek no ar, como se o tempo tivesse congelado. O rosto de Derek endureceu.
Não de medo, mas de confusão. Chuck agarrou o antebraço dele com uma mão, enquanto a outra pressionava o bíceps. Girou o quadril levemente para travar o movimento. Uma técnica híbrida de judo com Chung Kuk Do. Simples, rápida e absolutamente eficaz. O braço de Derek foi torcido para trás, numa posição impossível, forçando-o a cair de joelhos. Nunca se toca em uma mãe, disse Chuck, a voz baixa e firme como granito. E antes que a articulação do ombro de Derek sofresse danos reais, Chuck o soltou. Derek tombou de lado, agarrando o braço dolorido. Helena ficou imóvel, esfregando o ombro atingido, os olhos arregalados. Chuck virou-se por um breve instante. A voz suavizou. Você está bem? Helena ofegou. Eu estou. Nico sussurrou. O senhor parou ele. Chuck não respondeu. Já havia voltado a encarar Derek, que se preparava para levantar mais uma vez. Mas agora, no rosto de Derek, já não havia confusão, apenas uma raiva em chamas. Ele se levantava trôpego, o braço ferido pendendo, os olhos brilhando como gasolina em chamas. Você quebrou meu ombro, berrou ele. Chuck não reagiu. Não precisava. Permanecia ali, firme, ombros relaxados, braços soltos, pronto. Sem ameaças, sem exibição. Apenas. Pronto. A multidão se comprimia mais, como atraída pela gravidade de uma batalha inevitável. Derek arfava, o peito inflando e desinflando. Ele avançou. Sem técnica, sem controle. Apenas fúria cicaissé e ego ferido. O primeiro soco, um gancho de esquerda amplo, desgovernado, visava esmagar Chuck, mas Chuck se moveu. Um passo curto para dentro, estilo karatê, girando o quadril para bloquear com o cotovelo. Absorveu o golpe sem sair do lugar. Antes que Derek pudesse recuar, Chuck empurrou com a palma da mão esquerda direto no peito. Um golpe limpo no plexo solar. Sem quebrar nada, mas suficiente para tirar-lhe o fôlego. Derek caiu de joelhos, ofegante. Chuck não avançou. Permaneceu onde estava. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns aplausos discretos soaram, não barulhentos, mas cheios de respeito. Derek se dobrava, tentando respirar. Você acha que isso é o bastante? Sibilou ele. Chuck respirou fundo. Eu espero que sim. Você deveria sentar um pouco. Mas Derek não ouvia. Em vez disso, avançou novamente. Ainda mais frenético, sem qualquer estratégia. Apenas caos. Chuck esperou. E quando Derek se lançou, Chuck não esquivou completamente. Girou o corpo, aplicando uma técnica básica de judo, usando a própria força de Derek contra ele. Derek avançou como um carro desgovernado, mas Chuck redirecionou-o com maestria em direção à grade dos carrinhos de compras. O som do impacto metálico ecoou pelo estacionamento. Derek quicou de volta, cambaleando. Ele girava os braços, socando no vazio. Chuck abaixou-se, desviando com um passo lateral ao estilo taekwondo, leve como água corrente. Então contra-atacou. Um chute circular baixo e preciso, acertando logo acima do joelho de Derek. A perna cedeu. Chuck avançou imediatamente, agarrando a gola e o cinto de Derek. Num movimento veloz como um raio, uma fusão perfeita entre judo e Chung Kuk Do. Chuck arremessou Derek por cima do quadril. O corpo de Derek caiu pesadamente sobre o asfalto com um som seco e abafado. A poeira subiu. O estacionamento inteiro prendeu a respiração. Alguém sussurrou. Ele ainda nem usou toda a força. Derek gemeu, tentando rolar para se levantar. Mas Chuck já estava ali. Ajoelhou-se ao lado dele, um dos joelhos pressionando suavemente a lateral do corpo do oponente, uma mão prendendo o pulso de Derek. E em segundos, assumiu a posição lateral de controle do jiu-jitsu brasileiro, e da Piajae, sem estrangulamento, sem torções violentas.
Apenas controle. Pare, disse Chuck, com uma voz tão baixa e calma que parecia impossível naquele contexto. Derek se debatia, tentando usar o cotovelo para escapar, mas cada movimento apenas o prendia mais na chave. Eu disse para parar. Chuck apertou um pouco mais, só o suficiente para que Derek compreendesse que, se quisesse, ele poderia quebrar o braço ali mesmo. Nos olhos de Derek, naquele momento, já não havia apenas dor. Havia reconhecimento. A consciência de que havia desafiado o homem errado. O silêncio reinava. Até o vento parecia ter cessado. Helena apertava Nico contra si. Ele não tem medo nenhum, sussurrou o menino. Não, respondeu Helena. Ele está protegendo. Chuck soltou o controle devagar. Ele não ofegava. Não se vangloriava. Simplesmente se levantou e recuou 2 passos, firme como uma coluna de pedra. Derek permaneceu estendido no asfalto quente, uma mão cobrindo as costelas. Alta se brevoto. Não era mais dor, era vergonha. O silêncio persistiu por mais alguns segundos. Então, um gemido escapou de Derek. Não de sofrimento, mas de humilhação. Ele se apoiou nas mãos, sentando-se com dificuldade. Os ombros caídos, respirando rápido. Sua camisa estava encharcada de suor e poeira, o emblema dos fuzileiros navais na manga rasgado. Sangue escorria discretamente do canto de sua boca. Não muito, mas o suficiente para marcar a mudança definitiva. A multidão não recuava por medo de Chuck. Eles apenas não queriam se aproximar da ruína que era agora Derek. Estava claro para todos. Derek havia perdido. Não uma briga. Algo mais profundo. Orgulho. Honra. Helena permaneceu à frente de Nico. O hematoma em seu braço agora aparecia com clareza, roxo escuro, inflamado, mas ela não se escondeu. Nem recuou. Estava ereta, olhando para Chuck, não esperando que ele vencesse, mas confiando que ele jamais se perderia. E então, Derek avançou novamente, sem qualquer plano, sem qualquer controle, apenas raiva cega. Chuck girou o corpo, desviando com uma meia rotação precisa, o suficiente para que Derek passasse reto. E como uma brisa, suave e letal, Chuck executou um chute varrido baixo, no estilo taekwondo, atingindo diretamente a perna de apoio de Derek. Derek perdeu o equilíbrio e caiu com força, o ombro raspando no asfalto escaldante. Chuck não avançou. Deu um passo para trás. Fique no chão, disse ele, com tranquilidade. Mas Derek, orgulhoso e teimoso, se ergueu novamente, rugindo. Você não é melhor que eu. Só teve sorte. Chuck respondeu, a voz grave e firme. Não. Eu não estou com raiva. Essa calma desarmou Derek. Chuck deu um passo à frente, sem ameaçar, sem pressa, com as 2 mãos abertas, não cerradas em punhos. Você luta como quem nunca teve algo que valesse a pena proteger, disse Chuck. É por isso que sua força é bruta e vazia. Você nunca acerta o que realmente importa. Derek rugiu novamente, desferindo um soco largo, descontrolado. Chuck se inclinou levemente para o lado, esquivando-se com precisão, e respondeu com um golpe reverso tradicional do karatê, rápido, direto, acertando a lateral do corpo. Derek cambaleou. Chuck imediatamente avançou, passando um braço ao redor do pescoço de Derek, enquanto o outro prendia seu pulso. Uma chave de imobilização em pé, executada com perfeição. Derek se debatia. Chuck não apertava com violência. Apenas segurava firme. Isso não é mais uma briga, disse Chuck. É um aviso. Derek tentou se soltar, mas Chuck o desequilibrou com uma rasteira sutil, fazendo ambos ajoelharem-se num tombo controlado. Derek caiu, o ar sendo forçado para fora de seus pulmões. Chuck manteve um joelho ao lado dele, ainda segurando seu pulso. Já vi muitos como você, disse Chuck em tom baixo, que confundem medo com força.
e ninguém nunca te ensinou a diferença. Derek tossia, tentando se levantar. Chuck o soltou. E então se levantou lentamente. Sem pressa, como quem acabara de concluir algo necessário. Sem raiva. Deu alguns passos para trás, firme como uma coluna de pedra sob o sol do deserto. Derek rolou de costas, uma mão segurando o lado dolorido do corpo, respirando com dificuldade. Abriu a boca, depois a fechou. Nenhuma palavra saiu. Não havia mais o que dizer. Todos permaneceram em silêncio. De Helena a Nick, dos funcionários do mercado AOS estranhos no estacionamento, todos tinham acabado de presenciar uma lição cara sendo ensinada. Chuck olhou para Nico. O menino não estava mais escondido atrás da mãe. Ele estava de pé. E seus olhos brilhavam com algo novo. Chuck assentiu. Um gesto sutil, firme. Nico sorriu. Um sorriso cheio de esperança. Derek continuava estirado no asfalto quente, uma mão no flanco dolorido, a outra cobrindo o rosto, não pela dor física, mas pela vergonha esmagadora. Ele respirava de forma irregular. Não profundamente, não com força. Apenas ofegos curtos e rasos, como se seus próprios pulmões o estivessem rejeitando. Nenhum alarme soou, mas o silêncio que cobria o estacionamento era mais ensurdecedor do que qualquer som. Chuck Norris estava a poucos passos dali, de costas eretas, braços relaxados, tão firme quanto um monumento. Não havia orgulho em seu semblante, nenhuma exibição de vitória. Ele apenas estava ali, presente, simples e absoluto, como uma força da natureza. Uma mulher próxima, à área dos carrinhos de compras, finalmente sussurrou, só alto o bastante para ser ouvida. Ele nem precisou gritar. Ninguém respondeu, mas vários acenos silenciosos surgiram. Alguns celulares ainda estavam erguidos, mas muitos já haviam sido abaixados, constrangidos, ao perceberem que aquilo não era um espetáculo, mas um momento digno de silêncio e respeito. Derek se arrastou lentamente até sentar. Suor e poeira empapavam suas costas. O emblema antigo dos fuzileiros, rasgado e sujo, pendia solto. Tremendo, ele tentou se apoiar nas mãos, tentando se erguer, mas a força já o havia abandonado há muito tempo. E no fundo de seu olhar, havia uma verdade dolorosa. Não havia mais ninguém para impressionar. Helena permanecia ao lado de Nico, a mão firmemente entrelaçada na do filho. As marcas roxas em seu braço estavam agora visíveis. Manchas escuras sobre a pele clara. Mas ela não fazia careta. Estava ereta, em silêncio, e seus olhos não estavam mais voltados a Derek, mas a Chuck, não com medo, mas com uma confiança silenciosa. Nico puxou levemente a manga da mãe. Ele vai tentar levantar de novo? Helena olhou para Derek, agora apenas uma sombra humilhada de si mesmo, e respondeu baixo, sem rancor. Não. Mas mesmo que tente, já não é mais o mesmo. Chuck, a poucos passos dali, ouviu claramente. Seu olhar suavizou. Então ele caminhou. Não em direção a Derek, mas até Helena. Parou diante da mãe e do filho, os braços relaxados, os ombros soltos. Você está bem? Perguntou ele. Helena assentiu, ainda ofegante. Eu vou ficar. Chuck se abaixou, ficando à altura de Nico. E você, campeão? O menino hesitou. Depois murmurou. Eu não chorei. Chuck sorriu levemente. Não chorar não é sinal de força, sussurrou ele. Ficar de pé, sim. E você ficou. Nico baixou os olhos, pensativo. Então levantou o rosto e perguntou. Eu posso ser forte como o senhor? Chuck respondeu com voz grave e tranquila. Você já é forte. Só precisa de tempo para acreditar nisso. Atrás deles, Derek tentava se levantar novamente. Mas não havia mais fúria, nem gritos, apenas fracasso. Fracasso pesado, moldado em cada movimento desajeitado. Quando Chuck se levantou e se virou, seus olhos não tinham ódio, apenas a clareza sólida da rocha. Derek olhou para ele, perdido, os olhos embaçados. Ninguém falou.
Mas todos entenderam. Não haveria mais luta. Não haveria segunda chance. Aquilo havia terminado. Derek baixou a cabeça. Sua voz saiu rouca, partida. Você acha que é melhor do que eu? Chuck respirou fundo. Não sou melhor que ninguém, respondeu. Só tive sorte. Derek franziu a testa sem entender. Chuck completou. Sorte de ter alguém que me ensinou a diferença entre força e controle. Aquelas palavras pesaram mais sobre Derek do que qualquer golpe físico. Ele cambaleou, virou-se e começou a se arrastar em direção à sua caminhonete, mas não foi longe. Do interior do supermercado, uma voz alta ecoou. Fique onde está, a polícia está a caminho. Era o gerente da loja. Rosto vermelho, telefone na mão, apontando diretamente para Derek. Derek congelou. Os ombros caíram. Chuck não se mexeu. Não precisava fazer mais nada. 2 seguranças apareceram apressados. Um deles, um homem negro alto por volta dos 30, lançou um olhar para Derek e murmurou. Sabia e em segundos eles o cercaram. Mãos para cima, ordenou um dos agentes. Derek obedeceu com relutância. As mãos tremiam. O gerente se aproximou, a voz tensa. Ele agrediu clientes, destruiu propriedade e ameaçou uma criança. Derek não discutiu, não tentou se justificar. Um policial veio por trás, calmo mas firme, e algemou-o com precisão. O clique metálico das algemas cortou o silêncio pesado do estacionamento. Alguém suspirou baixinho. Outro sussurrou. Ele foi preso. Mas Chuck não olhou para trás. Ele já havia começado a se afastar. Espere! Chamou Helena, a voz trêmula, carregada de uma emoção que ela mesma só percebeu ao ouvi-la sair. Chuck parou no meio do caminho e se virou. Elânena, levando Nico pela mão, foi até ele. Parou diante do homem de denim, os dedos ainda entrelaçados aos do filho. Obrigada, disse ela, com uma sinceridade profunda. Não só por ter nos defendido, mas pela forma como fez isso. Chuck inclinou levemente a cabeça, o olhar suavizado. Foi você quem fez a parte mais difícil. Eu só ganhei alguns minutos. Nico hesitou, depois se aproximou timidamente, estendendo um papel amassado e uma caneta emprestada do caixa. O senhor pode me dar um autógrafo? Chuck pegou o papel. Pensou por um instante. E então escreveu com uma caligrafia firme. Quando devolveu a folha a Nico, havia apenas 3 palavras. Proteja. Não provoque. Norris. Nico leu, os olhos arregalados. Atrás deles, Derek era levado ao carro da polícia. Não resistia. Já não dizia mais nada. Apenas um homem que entendera tarde demais que o próprio ego não o salvaria das consequências. Chuck se afastou. Passou por caixas de laranjas derrubadas, ovos estourados, latas de sopa ainda rolando. Ninguém tentou pará-lo. Ninguém pediu fotos. Ninguém aplaudiu. Eles apenas abriram caminho em silêncio. Não por medo, mas por respeito. Um respeito que não se compra. Que não se exige. Chuck deixou o estacionamento de Chula Vista sob a luz do pôr do sol, onde o calor do fim do dia ainda faiscava no asfalto. Atrás dele, as pessoas começaram a se dispersar, mas ninguém esqueceria o que acabara de presenciar. Um homem que não gritou, não se exibiu, mas fez o mundo ao seu redor silenciar. Com a verdadeira força, a força da presença, da paciência e de princípios inabaláveis. Helena e Nico se agacharam para recolher os itens ainda intactos. Alguns desconhecidos se aproximaram discretamente para ajudar. Um homem trouxe uma nova bandeja de ovos. Uma jovem entregou a Helena uma nova sacola de laranjas. Ninguém disse uma palavra. Eles apenas agiram. Mais adiante, o gerente do mercado observava tudo da porta de entrada, olhar distante. Ele sabia que as filmagens da câmera de segurança logo se espalhariam pela internet. Mas naquele instante, ele não pensava em redes sociais ou visualizações.
Ele pensava em seu filho, e que, um dia, contaria a ele sobre o homem da velha jaqueta jeans que fez o mundo parar. Perto da calçada, Nico abriu novamente o recibo amassado, alisando-o com as mãozinhas. Leu de novo as palavras que Chuck escrevera. Proteja, não provoque. Norris. E então ele sorriu. Um sorriso que não era apenas de admiração, mas de despertar. Um momento de silêncio havia moldado para sempre a forma como o menino veria o mundo. Nico puxou suavemente a camisa da mãe. Mãe, posso ir me despedir dele? Helena olhou para a silhueta de Chuck, desaparecendo por entre os carros. Ela hesitou. Não por medo, mas porque algo dentro dela dizia que aquele homem agora era mais do que carne e osso. Ele era parte das histórias que as pessoas passariam a contar umas às outras. Mas então ela sorriu e assentiu. Nico correu atrás dele, os passinhos ecoando no asfalto. Senhor, espere! Chuck parou bem na saída. Virou-se e esperou. Nico chegou ofegante, estendendo novamente o papel com a mão trêmula. Eu só queria dizer. Obrigado. O senhor não precisava fazer aquilo. Mas fez mesmo assim. Chuck olhou para ele, os olhos gentis. Justamente por isso que tem valor. Ajoelhou-se, ficando na altura do menino. Sua voz era serena como um lago depois da tempestade. Sempre haverá quem grite mais que você, quem pareça mais feroz, mas isso não os torna mais fortes. A verdadeira força não está nos músculos. Apontou para o peito de Nico, onde o coração pulsava acelerado. Está naquilo que você escolhe proteger. Nico olhou para baixo. Depois levantou os olhos. Meus olhos, agora brilhando com uma nova convicção. Mas, e se eu ficar com medo? Chuck sorriu. Ótimo. Isso significa que você ainda se importa. Só não deixe o medo te impedir de fazer o que é certo. Ele enfiou a mão no bolso de trás e tirou uma nota de $5, velha e amarrotada, como se tivesse viajado o mundo com ele. Colocou-a na mão de Nico. Para comprar ovos novos, disse com voz calorosa. Um pouco de chocolate também. Nico olhou para o dinheiro como se fosse um tesouro. Então, com hesitação, fez a pergunta que guardava desde o início. O senhor é um guerreiro de verdade? Chuck se levantou devagar, olhando para o estacionamento agora calmo. Respirou fundo como quem solta o peso de toda uma batalha. Não, respondeu ele. Sua mãe é a guerreira. Nico se virou para olhar Helena ainda em pé, com o ombro machucado, mas mais ereta do que nunca. Chuck sorriu para o garoto. Eu só limpei a bagunça. Então virou-se mais uma vez e caminhou na direção do pôr do sol. Quando passou pelo último poste à beira do estacionamento, uma voz o chamou lá de trás. Não era Nico, nem Helena. Era um adolescente da multidão. Ele estava ali o tempo todo. Ei! Chuck parou. O senhor é muito foda. O garoto levantou o celular, não para gravar, mas como quem ergue uma bandeira em honra. Chuck não olhou para trás, apenas levantou uma mão, solta, na luz dourada do entardecer. E continuou andando. Ninguém o seguiu. Ninguém precisava, porque naquele lugar onde o caos reinava apenas uma hora antes, restava agora apenas uma coisa: paz. Uma paz boa, sólida, como pegadas invisíveis deixadas por um homem que passou por ali em silêncio. Helena e Nico voltaram para os produtos derrubados. Alguns estranhos, aqueles que antes apenas observavam, vieram ajudar. Um homem trouxe uma nova bandeja de ovos. Uma jovem entregou a Helena uma sacola de laranjas frescas. Ninguém falou. Eles apenas se abaixaram e começaram a consertar o que ainda podia ser salvo. Perto da entrada do mercado, o gerente continuava parado, mãos cerradas, olhar distante. Ele sabia que as câmeras de segurança haviam registrado tudo e que o vídeo se espalharia. Mas naquele instante, ele não pensava em visualizações nem fama. Ele pensava em seu filho e prometeu a si mesmo. Um dia, contaria a ele sobre aquela tarde de verão em que o barulho do mundo foi silenciado por um homem de jaqueta jeans desbotada, que não precisou gritar para ser ouvido.
Perto da calçada, Nico ainda segurava com força o velho recibo onde Chuck havia escrito. Ele leu mais uma vez. Proteja, não provoque. Norris. E então sorriu. Um sorriso radiante, verdadeiro. Para ele, aquele pedaço de papel era mais valioso que qualquer presente. E em algum lugar atrás das fileiras de carros, sob as luzes que começavam a acender, os passos de Chuck Norris se apagavam lentamente no calor dourado do entardecer. Ele não precisava de aplausos, nem de reconhecimento. Porque a verdadeira força não deixa sombras, ela deixa pessoas mais eretas, mais firmes do que eram antes. Helena apertou a mão de Nico. Ambos olharam para a silhueta que desaparecia, símbolo silencioso de coragem, compaixão e força que não precisa de punhos para se provar. Um dia, Nico contaria essa história a alguém, sobre um homem silencioso de jaqueta velha, que lhe ensinou que a força não está no grito, mas na gentileza, sólida como pedra.